Olá pessoal, professor Francinaldo, vamos para mais uma videoaula, dando continuidade à trigonometria no triângulo retângulo. Vamos estudar hoje razões trigonométricas dos ângulos notáveis no triângulo retângulo. Só lembrando que existem três ângulos notáveis, quais são? 30 graus, 45 e 60 graus. Através desses ângulos, nós podemos calcular as razões trigonométricas, como eu já expliquei no vídeo anterior, né, desses ângulos, tá certo? Então, vamos lá. Aqui no exemplo 1 eu tenho, calcule os valores de x e y nos triângulos abaixo. Olha só, pessoal. Os valores de x e y são valores dos lados desse triângulo. Só lembrando que o triângulo é retângulo, quer dizer, ele mede um dos seus ângulos, sempre vai ser igual a 90 graus, tá certo? Então, qual é a observação? Como eu tenho uma hipotenusa nesse triângulo, ou eu vou calcular o seno ou o cosseno, tá certo? Apareceu a hipotenusa, seno ou cosseno. Então, observe bem. Como eu tenho aqui o valor de x está do mesmo lado do ângulo, então quando acontece isso é porque eu vou calcular o cosseno desse ângulo. Mas qual é o ângulo? Esse ângulo aqui, ó. Cosseno do ângulo de 45 graus, tá certo? Que é igual. Mas o que é o cosseno? É o cateto que está do mesmo lado, né? Nós chamamos adjacente ao ângulo, dividido pela hipotenusa. Então, observe bem, o cosseno vai ser o que aqui? Vai ser x dividido ou sobre 15, que é a hipotenusa. Na tabela trigonométrica, já temos os valores convencionados. O cosseno de 45 é o mesmo do seno, que é raiz de 3 de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, que é igual a x sobre 15. Então, o que nós vamos fazer aqui? Queremos saber o valor desse lado, que é desse valor aqui, x. Então, eu faço isso aqui, ó. Multiplico esse raiz de 2 vezes 15 e o 2 vezes x. Então, fazendo aqui, olha só. Né? Então, vamos fazer aqui, vai ficar 2 vezes x, vai ser 2x, que é igual a 15 vezes a raiz de 2. Vamos obter 15 raiz de 2. Tá certo? Como eu quero saber o valor de x, eu tenho que isolar esse x, então vai ficar x é igual a 15 raiz de 2 dividido por 2. Então, ele está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, tá aí o valor do lado desse triângulo, tá certo? Tudo bem? Então, você convenciona com esse valor aqui. Aqui na letra B, nós temos um outro triângulo retângulo. Só lembrando que as razões trigonométricas, né, que nós expliquei na aula passada, é em relação ao triângulo retângulo, né? Olha só a característica. Ele mede 90 graus, só lembrando. Então aqui nós temos aqui o cateto que está oposto ao ângulo e o que está adjacente. Quer dizer, do mesmo lado do ângulo. Então eu quero saber o valor de y. Então, primeiro você vai observar se é seno, cosseno ou tangente. Como a hipotenusa aqui, que é o lado maior, ela não tem valor, então eu só tenho os dois catetos. Quando eu tenho só os dois catetos, nós vamos calcular a tangente. Mas a tangente de quem? De 30 graus. Então eu pego aqui, ó, tangente, se chama tangente de 30 graus, é igual. O que é a tangente? Como eu expliquei no vídeo anterior, é o cateto oposto dividido pelo adjacente, que é isso aqui, olha só. Então vai ficar y sobre 10. Mas aí eu tenho que saber quanto é a tangente de 30. Na tabela trigonométrica, a tangente de 30 já está convencionada, é raiz de 3 sobre 3. Tá certo? Que é igual a y sobre 10. Agora vamos fazer isso aqui, ó. Chamamos de cruz credo, né? Tá certo? Então vamos passar um tracinho aqui para facilitar. Então eu pego aqui, ó, 3 vezes y. Eu pego 3y, que é igual 10 vezes a raiz de 3,
vai ficar 10 raiz de 3. Isolando y, ficará y que é igual a 10 raiz de 3 dividido por 3. Tá certo? Tá aí o valor, né, de y desse lado, né, também forma fracionária, né? Então vamos lá para o exemplo 2. Nesse exemplo 2, qual a largura de uma rua representada na figura abaixo? Olha só. Então aqui nós temos aqui, isso aqui são as ruas, né? Vamos calcular através desse triângulo a largura dessa rua, né? Isso, pessoal, que está indicado aqui, ó, esse Lzinho aqui, tá certo? Então, como eu tenho um triângulo aqui, eu tenho um ângulo agudo, nós vamos, para poder calcular esse lado, que é a largura da rua, nós vamos aplicar as razões trigonométricas. Seno, cosseno ou tangente. Qual é a observação? É se existem no triângulo, olha só a dica, o valor da hipotenusa. Como eu não tenho o valor dessa hipotenusa, então você descarta logo seno e cosseno. Então vamos calcular o que? Se eu não tenho o valor da hipotenusa, vamos calcular a tangente, porque eu só tenho o lado oposto ao ângulo e o lado adjacente, quer dizer, o valor que está do mesmo lado do ângulo. Então eu vou calcular a tangente de quanto para poder achar essa resposta? Tangente do ângulo agudo. Quem é o ângulo? O ângulo de 30 graus. Então eu vou pegar tangente de 30 graus é igual, só lembrando, né, no vídeo passado, que a tangente é o cateto oposto dividido pelo adjacente, quer dizer, o cateto, né, o lado que está do mesmo do ângulo, né, o lado do mesmo lado do ângulo. Então vamos pegar aqui L sobre 30, né? L sobre 20, quer dizer, né, pessoal? Então vai ficar L sobre 20. Observe bem. Então, aqui, qual é a tangente de 30 graus? Só lembrando que a tangente do ângulo de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, que é igual a L sobre 20. Pronto, aí vamos descobrir o valor desse lado aí, o valor da largura, né? O valor aqui dessa incógnita, que é a largura da rua. Então vamos fazer isso aqui, ó. Extremos com os meios, vai ficar 3 raiz de 3, né? Vai ficar 3 vezes L é igual a 3L, que é igual a raiz de 3 vezes 20, vai ficar 20 raiz de 3, tá certo? Então, isolando aqui esse lado, vai ficar 20 raiz de 3, dividido por quanto? 3 está multiplicando, vamos passar para cá dividindo. Então, como aqui vai dar, né, uma dízima periódica, vai ficar esse mesmo valor. Então tá aí, pessoal, 2 vídeos interessantes. Esse é o segundo vídeo de razões trigonométricas. Se inscreva no canal Professor Francinaldo Monte, deixe seu like e até os próximos vídeos.